Bom, boa noite a todos então. Eu queria mais uma vez agradecer a Liz pelo convite e aos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez. Que Jesus possa estar conosco para as reflexões dessa noite, em torno de um tema que para nós, imagino, é bastante recorrente, pensarmos sobre virtudes e a paciência como uma delas. É um tema que nos desafia muitas vezes, mas que somos sempre chamados à consciência novamente, para refletirmos sobre ele, para exercitarmos e irmos construindo isso dentro de nós. Então, que Jesus possa nos abençoar e possamos com ele aprender um pouquinho mais, trazer esse tema não só para o nosso raciocínio, mas sobretudo para o nosso coração, construindo um pouco mais dessa fortaleza paciente em cada um de nós. E para nós começarmos as nossas reflexões, nós poderíamos pensar paciência por diversos ângulos, digamos assim. Quando a gente pensa paciência, nos parece um tema assim que tem diversos aspectos. Podemos pensar a paciência com relação às pessoas que nos cercam, a paciência com relação às circunstâncias em que estamos inseridos, as lutas e as dificuldades que a vida vai impondo a cada um de nós. Enfim, uma série de possibilidades de pensarmos esse caminho da paciência. E o nosso pensamento, então, buscava encontrar um norte, uma direção, e buscamos sempre começar com Jesus. Vamos encontrar a paciência lá nos textos do Evangelho, onde aprendemos as lições do Mestre, em alguns momentos diferentes e com algumas abordagens também um pouco diferentes e que vão ser aqui para nós base para começarmos as nossas reflexões. Se formos, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14, nós encontramos o versículo que diz o seguinte: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. A gente entende aqui, de uma maneira geral, uma orientação de Paulo com relação aos grupamentos das primeiras igrejas, das primeiras comunidades ali, de como esses grupamentos deveriam se tratar, se organizar no relacionamento de uns para com os outros. Então, a gente vai ver uma orientação no sentido de direcionamento mesmo para aqueles irmãos que estivessem ali desorientados, de consolo aos que estivessem um pouco mais frágeis no ânimo, e de sustento no sentido de apoio, aos mais frágeis, aos mais fracos, uns suportando, apoiando os outros, é que dá essa unidade de convívio, de fraternidade, que a gente vai aprendendo no convívio comum, seja dentro das nossas casas, no convívio em família, seja no grupamento de trabalho ou, sobretudo, e mais ainda, na tarefa espírita ou na tarefa cristã, com aqueles corações que a gente escolhe estar e trabalhar junto, porque estamos envolvidos pelos mesmos ideais. E a última orientação aqui: sejais pacientes para com todos, para com os companheiros de trabalho, que muitas vezes vão nos desafiar em diversas formas, porque somos seres ainda em construção, todos nós, com as nossas dificuldades e limitações. Então, muitas vezes a gente vai se ver
desafiado na paciência com relação àqueles que estão conosco lado a lado, seja na tarefa, seja nos nossos lares, porque não são exatamente como as nossas expectativas queriam, né? E isso é o rico da convivência, isso é o bonito de como Deus organiza a nossa evolução na Terra, na nossa encarnação, convivendo com pessoas diferentes que têm cada um, né, os seus avanços ou as suas limitações, a sua maneira de pensar, o seu jeito de agir. E diante de toda essa diversidade, sermos pacientes com aqueles que muitas vezes não pensam como nós, ou enfim, que de alguma maneira nos desafiam. Sejamos pacientes com esses, mas também, e isso talvez seja um pouco mais fácil para nós, porque a gente enxerga com uma necessidade maior, claro, sermos pacientes com aqueles que estão em uma necessidade mais clara, talvez, né? Aqueles que buscam auxílio, que são os aflitos do mundo, que encontram dores mais intensas no coração e que muitas vezes nos procuram para encontrarem também apoio, auxílio, seja ele espiritual, material, um consolo. Ser pacientes com esses, talvez, não que seja simples, mas talvez nós estejamos um pouco mais dispostos, porque já podemos ver o coração aflito e entendemos a paciência nesse sentido caritativo, né, da caridade no seu sentido mais amplo, a necessidade de agirmos com amor e com paciência a esses corações. Então, essa orientação de Paulo vem nesse primeiro aspecto, que talvez seja o primeiro mesmo que a gente pense quando a gente fala de paciência, que é com relação aos nossos relacionamentos, as pessoas que nos cercam. Pensarmos a paciência nesse sentido é a primeira coisa que nos vem à mente, e Paulo deixa bem claro a orientação, que sejamos pacientes para com todos. Alguns não exigem muito de nós, pessoas mais afins, ou que a gente se relaciona melhor, que a gente ama mais e talvez consiga exercer melhor a paciência, não vão ser tão desafiadoras. Mas o convite é para que ela se estenda a todos, inclusive e sobretudo para aqueles com os quais a gente tem as maiores dificuldades. Mas esse é um primeiro aspecto, é um dos aspectos, talvez que a gente pense primeiramente, não é o único, mas a gente vai lembrar aqui também um pouquinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um texto intitulado A Paciência. E é um texto que acredito a maioria de nós já leu, releu e passou por ele muitas vezes, porque tem sido o Evangelho segundo o Espiritismo um livro que nos acompanha nas reflexões, na vida, enfim, de alguma maneira, imagino que todos nós já passamos por ele, por esse texto algumas vezes. É um texto relativamente curto, de um espírito que se intitula apenas Um Espírito Amigo. Mas é interessante pensarmos que esse texto, ele vem, né, nas instruções dos espíritos, compondo essa colcha muito bem tecida que Kardec faz neste livro, o capítulo 9, que é o capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ou mansos e pacíficos, dependendo da tradução. E é interessante pensarmos, né? A paciência inserida nesse capítulo de mansuetude e
esse aspecto do ser pacífico, mas a paciência não é a única virtude inserida aqui. Kardec, quando começa a composição do capítulo, ele traz para nós alguns trechos do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, entre eles e o primeiro, o trecho da bem-aventurança, que vai dizer: bem-aventurados os brandos ou os mansos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas traz também um outro trecho, já no versículo 21 e 22, desdobrando um pouco esse assunto, uma parte que Jesus relembra os ensinamentos de Moisés, né, com as tábuas da lei, os primeiros mandamentos: não matareis, e aí ele acrescenta, e isso é a característica bonita de Jesus, quando ele vem com a segunda revelação, por não destruir o que veio antes, mas acrescentar à lei aquilo que a primeira revelação já tinha trazido. Ele desdobra um pouquinho mais. Então, no primeiro olhar, nós recebemos algumas orientações nos sentidos mais... os 10 mandamentos, por exemplo, né? Não matareis. E aí vem Jesus dizendo: mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aí ele continua, né, esse trecho, mas é interessante pensarmos o quanto Jesus já vem nos mostrar que não matar é uma primeira coisa, né? Isso é claro para todos nós, nenhum de nós tem direito a ceifar a vida de nenhum outro companheiro, mas mais do que isso, Jesus vai pegar agora em aspectos um pouco mais sutis. Muitos de nós já não fazemos isso, né? Já entendemos a lei divina no seu aspecto mais básico, e nos preservamos de crimes desse tipo. Mas quantos de nós ainda temos dificuldades, ou todos nós, na verdade, né? Ainda temos dificuldades nos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, e temos inimizades, ou nos encolerizamos diante de um ou de outro irmão, porque isso ainda faz parte de nós, e Jesus já vem acrescentar: isso também está contrário à lei divina. Esse também é um caminho que precisa ser revisto e transformado em cada um de nós. Aprendermos a amar, e Jesus resume muito bem a sua doutrina nesse ensinamento, o ensinamento de amor. E no ensinamento de amor não tem espaço para raiva, né? Para essa cólera contra os nossos irmãos, seja ela traduzida em vingança, né? Num aspecto mais amplo, ou seja só uma mágoa ou coisas que não cheguem efetivamente na outra pessoa, mas que são guardadas em nós e que têm também consequências tão ruins para nós mesmos, né? Então Jesus vem dando essas orientações, e é muito interessante porque Kardec, quando vai comentar o trecho, começar o comentário do capítulo, ele já agrupa esses ensinamentos com relação a um grupo de virtudes aqui interessantes, entre elas a paciência, que vai aparecer. Kardec diz: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então a gente vai entender que na lei divina estão englobadas essas virtudes: doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. Fazem parte da lei divina. Essa compreensão
com relação aos nossos semelhantes, que nos faz relacionarmos, né, com as pessoas nesses termos de paciência, de mansuetude, de afabilidade, doçura, moderação, é que fazem parte da lei divina. Entendendo cada um de nós nas nossas limitações, né? Nós não somos seres perfeitos, mas entendermos as nossas fragilidades e tratarmos uns aos outros nesses termos é o que Deus compõe na lei divina e espera como horizonte para cada um de nós, né? No nosso trabalho íntimo, na nossa construção diária, é para esse horizonte que nós devemos caminhar, né? Nesses esforços. E ele diz em contrapartida, Kardec, condena por consequência, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Então, claro, a violência, a cólera e mesmo, e aí a doutrina espírita acrescenta um pouquinho mais para nós de sutileza, mesmo a expressão descortês, até aquela falta de tato, assim, de um respeito, de uma polidez, também está contrário, né, à lei divina. Então é isso que estamos sendo chamados todo o tempo, né, a nos relacionarmos com os nossos semelhantes de acordo com a lei divina, com essas virtudes que nós vemos conhecendo aqui. E é interessante porque esse capítulo ele é relativamente curto. Kardec faz um comentário ali e já traz então uma composição de mensagens dos espíritos para tratar então e desenvolver um pouco mais o tema dessas virtudes que ele enumera aqui para a gente. E a gente vai encontrar algumas mensagens na parte das instruções dos espíritos, a última delas falando sobre a cólera, como esse aspecto contrário, né? Como esse vício, poderíamos dizer assim. E 3 outras mensagens sobre, então, as virtudes. Uma dizendo sobre a afabilidade e a doçura, uma sobre obediência e resignação, e uma delas, como já dissemos, de um espírito amigo, intitulada A Paciência. E essa mensagem, ela começa nos trazendo um outro aspecto, digamos assim, da paciência, não um outro, mas a paciência é uma virtude única, né? Mas uma outra face, uma outra maneira de encararmos a paciência, que é com relação à dor, porque a mensagem começa dizendo exatamente isso. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E quanto isso pode ser difícil para cada um de nós compreendermos, encarnados aqui, quando estamos inseridos no momento da dor, no momento da dificuldade, quanto possa ser desafiador para cada um de nós, compreendemos como a dor pode ser uma bênção se nós estamos faceando ali, né, o sofrimento, a dificuldade, mas vamos entendendo com Jesus e, sobretudo, com a doutrina espírita, que vem nos explicar tantas coisas, como os processos de dor são processos reparatórios e que nos ensinam muito. Como espíritos, estamos encarnados na Terra com uma série de oportunidades. O nosso objetivo é o objetivo da evolução. É o objetivo de sermos melhores dia a dia e de atingirmos o estado de espíritos puros um dia, como Jesus também já o é. E nessa caminhada, a encarnação é uma oportunidade incrível, porque ela vai nos dar, então, essas possibilidades de irmos nos aperfeiçoando naquilo que nos é necessário ainda aprendermos com relação às virtudes e tudo mais. E pensando sobre paciência,
qual não é o papel benéfico e tão educativo que a dor possa nos oferecer. Porque diante dos momentos de dor, de dificuldade, sobretudo aquelas que fogem às nossas possibilidades, né? Coisas que a vida vai nos impondo, ou nos mostrando, ou chegando até nós, e que fogem ali às nossas possibilidades de escolha ou de remediação, nós temos na dor, além de tantas outras coisas, de tantas possibilidades que ela, como também um mecanismo da lei divina nos oferece, também uma escola abençoada para a paciência. Porque nós sabemos que na Terra tudo é transitório. A gente já aprendeu com o Chico, inclusive, né? Tinha uma frase bastante comum: tudo passa, tudo passa, tudo passa. Inclusive, os momentos desafiadores, eles também passam. E diante das dificuldades, nós, em meio a tantas outras coisas que podemos aprender, somos também chamados à resignação e à paciência. Esperar o tempo de Deus diante daquilo que não temos meios de ação, às vezes uma enfermidade, às vezes um revés emocional, financeiro, tantas coisas que nos chegam ao coração e que a gente não tem muitas possibilidades de ação naquele momento exterior para reverter a situação. Temos sempre ferramentas e oportunidades que dizem respeito a nós mesmos. Diante de uma situação exterior que muitas vezes não pode ser mudada, nós podemos sempre mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento para lidarmos com aquilo tudo, né? Então é também a dor uma possibilidade, uma oportunidade grandiosa que temos de exercício da paciência, de aguardarmos confiantes com Deus, de que as coisas vão se resolver e nesse trabalho, nesse tempo, a gente vai podendo estreitar ainda mais os nossos laços com o Pai. Porque é na dor, é na dificuldade, os momentos que a gente fica mais sensível e que a gente se achega ainda mais, né? Que a gente busca ainda mais proximidade com Deus, com nosso Pai. Então, nesses momentos, a gente tem essa possibilidade incrível dessa comunhão cada vez mais profunda na oração, na paciência, na resignação, aprendendo sempre. Enfim, a mensagem vai um pouco adiante, mas o que nós gostaríamos de ressaltar no primeiro momento aqui é esse outro aspecto de que a paciência também é muito expressa nas situações de revés, nas lutas do dia a dia, nas dificuldades que nos chegam. E não é diferente lá nos evangelhos, nos textos que nós temos das falas de Jesus e dos seus apóstolos, encontrarmos ali também alguns versículos, algumas orientações que vão um pouco nesse sentido também. Se a gente for lá na carta de Tiago, no primeiro capítulo, versículo 3, nós vamos encontrar o seguinte versículo: sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. A prova da vossa fé opera paciência. Tiago está vinculando paciência com fé.
E não falamos exatamente disso quando a gente falava sobre a dor? O processo da dor, na paciência que nos exige, vai ajudando a fortalecer também a nossa fé. E somos chamados, nós que temos conhecido Jesus, que temos tido a possibilidade da bênção da doutrina espírita e tanto conhecimento que a gente tem recebido dela, somos também chamados a provarmos a nossa fé diante das dificuldades. Quando a gente se vê numa situação difícil, seja ela qual for, nós somos chamados ao testemunho, de provar a nossa fé. A fé no sentido da confiança em Deus, claro, mas também e sobretudo da nossa fidelidade a Deus. Sermos fiéis a Deus seria o nosso maior esforço de vivermos a lei divina tal qual nós já podemos conhecer, nós já temos conhecido essa lei. Então, viver os aspectos que nós já conhecemos da lei divina é exercitar essa fidelidade a Deus, né? Colocar em prova a nossa fé. E colocar em prova a nossa fé opera a paciência. Exercitar essa fidelidade é uma expressão, um ato também de paciência, até no sentido de autoconhecimento mesmo, né? Entendemos que a gente está nesse processo e que muitas vezes a gente vai falhar e a gente vai tentar de novo, e sermos pacientes também nesse sentido de construção, né, de nós mesmos na caminhada com Jesus. E também lá, por exemplo, na carta aos Romanos, mais uma vez em Paulo, a gente vai encontrar no capítulo 5, versículo 3, falando exatamente das lutas, das dificuldades, que Paulo chama aqui de tribulações. Ele vai dizer para nós: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Não é exatamente o que o Espírito disse aqui, né, na mensagem que a gente leu? A dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos, e é nessa bênção, sobre isso que nós comentávamos, né, que a tribulação também produz paciência. Esse exercício da paciência que a gente vai podendo exercitar. Enfim, poderíamos citar uma infinidade de versículos que nos diriam sobre esses dois aspectos primeiros que nós abordamos aqui da paciência, com relação aos nossos relacionamentos, sermos pacientes com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, e esse outro também da paciência diante das lutas, das dificuldades que nos chegam diante da vida, né? Até para entendermos que, além do tempo necessário de que aquela dor ou aquela luta seja necessária de ser vivida, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa noção, né? A gente não sabe, as coisas chegam e Deus sabe melhor do que cada um de nós qual é o tempo necessário daquela experiência para os nossos corações. Podem ser tempos mais curtos, podem ser tempos mais longos, e a paciência para que a gente espere que esse ciclo finalize, porque todos os ciclos se renovam na jornada evolutiva, se encerram e outros iniciam, tudo passa, como nós dizíamos. Tem também um outro aspecto aí, que é a paciência em Deus, porque muitas vezes a gente é tão imediatista, né? E nos nossos anseios a gente espera que as coisas todas aconteçam para ontem. A gente tem projetos, a gente tem anseios, a gente pede auxílio a Deus nas nossas preces, a gente pede que as realizações possam se dar da maneira que a gente espera que seja, e muitas vezes não é assim, porque Deus entende
que existem outros planos melhores e tudo acontece a seu tempo. Então, ter também essa paciência para entender que determinados projetos, determinados anseios não hão de acontecer na urgência do nosso imediatismo, mas no tempo devido, no tempo mais acertado, que seja o melhor para nós, é também um exercício aí de paciência para entendermos esse processo, essa caminhada. E aí, a gente vai recorrer agora também, falamos muito de Deus, né? E do tempo divino, do tempo das coisas. A gente vai recorrer um pouquinho a um dicionário bíblico, que ele vai nos dizer sobre paciência, compondo aqui um pouco o nosso pensamento desses vários aspectos. Ele vai nos lembrar um pouquinho do aspecto divino da paciência, que é também magnífico pensarmos, porque é também um referencial para nós, né? Tudo que existe em Deus é um referencial de para onde caminhamos, nós como suas criaturas. E a gente vai ver como o termo aqui, que muitas vezes foi traduzido ali por paciência, né, nos textos desde o Antigo Testamento, eles têm muita relação, o vocábulo hebraico ali, né, utilizado, ele tem uma significação que se vincula a longo ou lento. E é interessante pensarmos sobre isso, né? Porque são dois aspectos, um sobre tempo lento e longo também, né? Nesse sentido de tempo que demora, pode ser um processo longo, e a gente vai entender que paciência está muito relacionado a isso mesmo, né? A gente, muitas vezes, quando fala de paciência, fala sobre esperar. No primeiro aspecto, quando a gente pensou sobre a paciência nos nossos relacionamentos, talvez isso não ficasse tão claro. Ficou um pouco mais claro para nós quando a gente falava sobre a dor, sobre as dificuldades, ter paciência diante das lutas, enfim, né? Esperar o tempo, enfim. Quando a gente fala dos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente não consegue ver isso de pronto, porque a gente fala, nossa, mas eu tenho paciência com meu companheiro de trabalho, com meu irmão, com os meus filhos, com os meus pais. O que isso tem tanto a ver com esse longo, com esse lento, né? E na verdade a gente vai ver que tem tudo a ver. Porque pensem, as nossas dificuldades com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com aqueles que convivem conosco, está diretamente relacionada às imperfeições que nós carregamos. Eles, os nossos irmãos e principalmente nós mesmos, né? Então, a nossa impaciência, muitas vezes, é porque a gente não consegue lidar com um aspecto do outro que nos incomoda de alguma maneira, seja porque nós também carregamos esse aspecto, enfim, seja por qualquer razão, né? Então, é uma coisa que encontra ali uma ressonância entre a atitude ou a maneira do outro de agir ou de pensar que me toca, me incomoda, e aí eu sou chamado a exercitar a paciência. Mas isso é um aspecto de tempo, porque cada um de nós está na sua jornada evolutiva. O que ainda nos incomoda nos nossos irmãos é porque a gente espera, muitas vezes, perfeição. A perfeição que nenhum de nós ainda tem.
Então, paciência, a gente pode pensar um pouco mais claramente se nós pensarmos com relação às crianças. Muitas vezes é difícil lidar com as crianças nesse sentido da paciência. É comum que a gente veja, nossa, perdi a paciência, né? A gente até brinca que se perdeu é porque não tinha, né? Mas por quê? Porque muitas vezes a gente espera comportamentos ou ações de uma criança que ela ainda não desenvolveu, porque ela está no momento da vida de início da encarnação e está se desenvolvendo em um monte de coisas, e muitas vezes a gente não tem essa paciência de compreensão que aquele espírito está num estágio diferente, que vai levar um tempo para que ele possa se desenvolver e chegue numa fase onde o seu comportamento, por exemplo, de um ser adulto esteja mais ali perto do que a gente espera de uma maneira geral para todo mundo. Então, existe uma paciência embutida nisso, de compreensão ali do tempo, do espaço. Isso pode acontecer também com relação ao idoso, por exemplo, que também está num outro momento de vida, muitas vezes já mais debilitado ou com mais dificuldade de raciocínio, um pouco mais lento, e às vezes vai exigir também um pouquinho mais de paciência para compreendermos o tempo e o momento desse espírito nessa encarnação. Mas quando a gente fala dos nossos semelhantes aí que estão convivendo conosco, a paciência está associada a compreendermos que, como espírito, ele também pode não estar no mesmo estágio evolutivo que nós, ou que nós esperávamos que ele pudesse estar. Compreender o tempo de cada um, compreender o momento em que estamos na nossa jornada evolutiva. Isso é compreender as fragilidades humanas de todos nós, porque nós estamos aqui, seres humanos encarnados, num processo evolutivo em que muitas vezes a gente tem aí um tanto de coisa para conquistar ainda, né? Então, entender esses nossos irmãos e ter paciência. Muitas vezes, assim, também um ser querido, né? Um ente querido que pensa diferente da gente, que não está ainda aberto, as conquistas espirituais, né, aos valores do espírito, ter paciência, entender também que no seu livre-arbítrio ele tem escolhido outros caminhos, mas que haverá um tempo em que ele também encontrará uma jornada espiritual, encontrará a busca, né, de realização, de conquista espiritual para aquilo, para a sua vida, né, para o progresso. Então, tudo sempre com relação à paciência está muito vinculado a esse tempo de espera. E aí, voltando lá ao dicionário, o dicionário que a gente está usando aqui é o do J.D. Douglas, a gente vai encontrar uma explicação assim que ele dá, que muitas vezes tem um termo grego aqui, que muitas vezes é traduzido por longanimidade, e que foi definido por um estudioso como uma prolongada espera da mente antes de ceder lugar à ira. E aí a gente entende um pouquinho melhor com essa fala esse aspecto do nosso relacionamento com os nossos semelhantes. A paciência é um tempo, uma espera prolongada aí da mente antes de ceder lugar à ira, que foi o que a gente leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Jesus está fazendo a exortação lá, olha, vocês viram, não matarás, mas eu falo mais, né? Essa cólera, essa raiva com os nossos semelhantes também não é o caminho, né? Também é
condenável, digamos assim. Então, um tempo de baixar a poeira para que a gente não ceda a esses automatismos que nós ainda carregamos, né? É o que nós vamos entendendo aí como esse processo inicial da paciência. E aí é interessante porque o evangelho continua dizendo, o dicionário continua dizendo aqui que a paciência de Deus é uma concessão proposital de espaço e tempo. É a oportunidade dada a cada um de nós ao arrependimento. E isso é o mais bonito, porque, mais uma vez, a gente buscou isso aqui porque nós estamos buscando aprender com Deus. Deus é a lei, né? E a maneira como ele trata a lei com relação a nós, a cada um de nós, é como a gente tem a oportunidade de aprender também para relacionarmos uns com os outros. Deus tem... ele nos dá um tempo. Deus é paciente. Quanto cada um de nós tem se equivocado ao longo da nossa jornada evolutiva, das muitas encarnações que nós temos. Quanto nós temos caído, quanto nós temos nos embrenhado aí nas nossas más escolhas e decisões, mas quantas oportunidades nós temos recebido. E a gente vai ver isso muito claramente, né, na literatura espírita. A gente vai ver espíritos que cometeram determinados atos atrozes, né, crimes grandiosos em algum lugar lá do passado. E aí tem várias encarnações no meio ali, e depois a gente vai ver o resgate daquela situação muitas encarnações depois, porque Deus deu um tempo, uma oportunidade para que esse espírito se arrependesse, para que ele pudesse rever caminhos e reajustar coisas, porque a lei é lei de justiça. A gente não passa sem que todo tio, né, todo iota seja verificado. Mas ela é uma lei de misericórdia também, que nos dá essas oportunidades. Então Deus, na sua paciência, ele nos dá esse tempo de arrependimento. Isso é bonito porque a gente vai ver isso bem claro, por exemplo, na parábola do joio e do trigo. Vocês se lembram, né? Existia um campo de trigo, e aí quando o trigo começa a crescer, as pessoas ali percebem que estava semeado junto ao trigo o joio, que não era uma semente benéfica, né? Uma planta benéfica ali, muito semelhante ao trigo. E os servos ali do campo perguntam ao Senhor: Senhor, quer que nós arranquemos o joio para que o trigo possa nascer? E o Senhor diz: não, calma, espera que ele cresça, e aí depois, na ceifa, a gente faz a separação. E é tão bonito quando a gente vai na significação profunda dessa parábola, entendermos que Deus faz isso com cada um de nós. Todos nós trazemos nos nossos corações trigo, a boa semente, as virtudes que nós já temos conquistado, mas também carregamos o joio das nossas dificuldades, das nossas limitações. Mas Deus, na sua misericórdia, não arranca as possibilidades de cada um de nós de crescermos, frutificarmos e mostrarmos o trigo que habita em nós. Porque é lá na frutificação só que a gente vai efetivamente mostrar, né, quem nós somos. Quando o Senhor dá o tempo para o joio crescer, ele dá a possibilidade para que a gente não confunda o trigo com o joio. E arrancando o joio, não arranque também o trigo. Deus dá a oportunidade que a gente, em crescendo,
possa se transformar. E aí, então, vermos efetivamente a transformação do espírito, né? A possibilidade de sermos trigo. Isso é muito bonito na parábola. E Deus faz isso conosco todos os dias, nos dando essas possibilidades. Ele tem mais do que qualquer um paciência conosco. Paciência com as nossas dificuldades. São dificuldades diárias que todos os dias, muitas vezes a gente acorda e pensa, hoje eu vou fazer diferente. E aí, mais uma vez, a gente falha, a gente cai, a gente fraqueja naquele aspecto que a gente tentava melhorar. E depois vem um novo dia, a gente fala, hoje eu vou fazer diferente. Mais uma vez a gente cai. Quanto a gente passa, às vezes, uma encarnação toda nesse esforço de levantar e cair, levantar e cair. E muitas vezes, mais do que isso, encarnações. É claro que as nossas quedas vão somando para nós tempos mais longos de lutas, de sofrimento, mas Deus vai dando as possibilidades, as oportunidades dentro da lei para que a gente possa se reerguer, né? Aprender e seguir adiante. E isso é bonito, porque se Deus é assim conosco, nós vamos aprendendo também a sermos assim com aqueles que nos cercam. Nós lembramos também mais uma vez uma outra passagem do Evangelho de Jesus, quando a gente vê o cobrador lá, impassivo, né, que devia tanto ao Senhor, e aí o Senhor vai cobrá-lo, ele implora, e o Senhor lhe perdoa a dívida, ele sai dali e é procurado por um outro que lhe devia uma parcela muito, muito, muito menor do que aquele mesmo devia ao Senhor, e age ali com tanta falta de compaixão com o seu semelhante, todo o perdão que tinha recebido do Senhor, ele não sabe passar adiante e cobra daquele outro, né? Então é isso que a gente vai aprendendo com Jesus, com Deus, né? Com o nosso Criador, com Jesus também, que nos traz a palavra divina. É que nós recebemos tanto do alto e que nós possamos agir também um pouco assim com os nossos semelhantes. Deus tem paciência para com as nossas imperfeições. Quem somos nós para não termos com as dificuldades dos nossos semelhantes, né? Quando a gente se vê frágil, como Pedro se viu, né? Quando a gente se vê pouco merecedor do tanto que nós recebemos, a gente vai podendo mudar um pouquinho a nossa visão com relação aos nossos irmãos, porque nós recebemos tanto, né? Que não podemos dar também um pouquinho da nossa paciência, da nossa boa vontade, da nossa compaixão para os nossos irmãos que seguem conosco. Então, esses foram alguns dos aspectos de paciência que nós poderíamos pensar. Eu gostaria de finalizar com esse, né, entendendo que Deus é essa paciência maior com cada um de nós. E aí, diante disso, a gente vai entender a paciência para com os outros e também para conosco, sem passar pano nas nossas dificuldades, entendendo que nós temos, sim, a necessidade do trabalho, do esforço que cabe a cada um de nós na nossa jornada evolutiva, mas entendemos, né, a jornada evolutiva como esse processo onde nós vamos construindo um ser melhor que nós seremos um dia. E aí, nesse sentido, eu gostaria de relembrar mais um versículozinho, agora lá da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, quando Paulo diz, e assim,
esperando com paciência, alcançou a promessa. A promessa nós podemos entender como essa promessa divina. Jesus veio, nos prometeu o reino de Deus. A doutrina espírita vem nos explicar melhor a jornada evolutiva do espírito e essa promessa do espírito perfeito que seremos um dia, claro, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. E isso é o importante, porque Paulo diz: esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso quer dizer que a paciência é uma virtude passiva, que basta esperar que a promessa chega? Não, muito pelo contrário. A gente vai entender paciência como uma virtude ativa. Emmanuel tem um texto chamado Espera Trabalhando, que ele começa dizendo: quem fala de paciência, de certo que se refere à esperança. E por isso, paciência significa saber esperar. E esse é um aspecto importante, né? Saber esperar o tempo das coisas. Mas a esperança é também uma virtude ativa daqueles que esperam, fazendo a sua parte, fazendo o melhor que esteja ao nosso alcance. Esse é o aspecto da fidelidade que nós falávamos no início, né? Da fidelidade a Deus. Esperar com paciência será fazer tudo aquilo que nos compete e esperar a esperança dos justos, daqueles que têm buscado caminhar com Jesus, que as coisas se deem e se encaminhem na confiança plena de que Deus sabe dos melhores caminhos de todos nós e que estamos avançando, caminhando também na nossa jornada evolutiva. Que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar na nossa caminhada, que possamos aprender a ser um pouquinho mais pacientes com aqueles que nos cercam, pacientes nos desafios que a vida tem nos proporcionado e aprendermos a esperar obrando, esperar trabalhando naquilo que nos compete, no trabalho íntimo, no trabalho de cada um de nós, para que possamos fazer por merecer essa jornada evolutiva e essa promessa bendita que Jesus faz a cada um de nós, de um dia estarmos junto ao seio de Deus, nessa comunhão profunda com o Pai, dos espíritos puros, dos espíritos que já alcançaram a sua jornada evolutiva nesse mais alto grau que a gente tem podido conhecer por enquanto, né? Que Jesus possa seguir nos inspirando sempre e que possamos avançar. Muita luz e muita paz para todos.